Isso porque, de onde vem esse sentimento? De onde vem esse desejo de pensar sobre a identidade com os irmãos? Da diferença que existe, como eu falei no vídeo, chamando os irmãos para participar da reunião, entre aquilo que fomos feitos para ser antes da fundação do mundo e aquilo que nós nos tornamos a partir da nossa existência nesse mundo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você não é fruto do acaso. A sua existência não é resultado do planejamento dos seus pais, ou de algum acidente, ou da falta de planejamento, ou de qualquer outra coisa. A sua existência não começa na existência do teu corpo físico nesse mundo. Antes da fundação do mundo, você já existia para Deus. Ele que habita o eterno, que é atemporal e que conhece todas as coisas, já te conhecia. Existem salmos do tipo, por exemplo, antes, quando você ainda era uma massa sem forma, eu já conhecia você. E existem expressões bíblicas que demonstram o conhecimento de Deus, de nossa vida, dos nossos dias, antes de todas as coisas, antes de todos os tempos. Paulo também disse que nós fomos feitos em Cristo para boas obras. É lá que fomos feitos. Nós, antes de sermos feitos fisicamente, no útero de uma mulher, nós fomos feitos numa ambiência espiritual, em Cristo, para boas obras. Não em Adão. Quer dizer, não na natureza humana, não na perspectiva humana, mas em Cristo, na perspectiva divina e eterna. Nele, nós fomos feitos e sonhados. É essa a nossa origem. Esse é o nosso verdadeiro DNA. Essa é a nossa verdadeira constituição. O problema é que nós nascemos fisicamente. E em nascendo fisicamente, recebemos uma série de enxertos na composição do ser que entendemos. Enxertos de herança genética, familiar, enxertos de herança emocional, e depois a gente cresce em ambientes sociais, que vão formando também, que vão incluindo camadas na formação daquilo que você entende que você é, do ser que você pensa ser. O sábio Salomão disse no provérbio que assim como o homem se vê, ele é. O que você imagina de você é o resultado que fica. E de onde vem essa imaginação? Certamente não vem, na maioria das pessoas, da revelação de Cristo. Não vem da maioria das pessoas da percepção de Cristo, mas vem, ora, da sua herança familiar, ora, da sua herança social. Por isso, querendo resgatar cada um de nós, e é nisso que consiste o milagre da nova vida, do novo viver. Um resgate que Deus faz dessa constituição de ser fruto da herança genética e familiar, fruto da herança social, das implicações sociais, e esse transporte que Deus faz para mergulhar a gente em Cristo, na nossa verdadeira constituição. E a reflexão sobre esse tema, ela tem o propósito de ajudar cada um de nós a discernir os desafios que todos nós precisamos ter para ir abandonando quem somos enquanto família, quem somos enquanto ser social, quem somos como fruto do ambiente em que crescemos, das coisas que ouvimos a nosso respeito. Isso macula profundamente quem somos em Cristo. Quer dizer, o que somos de verdade. Os traumas, as experiências sociais, as influências
das quais você se lembra, e muitas que você sequer se recorda delas, vão maculando o homem feito em Cristo, a pessoa que é constituída em Cristo, aquilo que fomos feitos para ser desde a eternidade. Ora, queridos, todos nós vivemos esse desafio. Quando eu falo disso, eu vou falar sobre ele ao longo da série, mas eu queria te lembrar de um sujeito que nasceu marcado social e familiar, de maneira social e familiar, para ser um ladrão, para ser um estelionatário, para ser um enganador. De maneira tão sagaz e tão terrível, a sociedade o marcou desse jeito, porque ele nasceu gêmeo de um irmão e a mão de um feto estava colada ao pé do outro feto. E socialmente se acreditou, então, que estava acontecendo uma luta, uma batalha, um MMA dentro da barriga, do ventre da mãe daquelas duas crianças. E alguém criou um conceito cultural de que eles estavam lutando, eles estavam brigando dentro do feto da mãe, e aí entendeu que um estava querendo tomar o lugar do outro. Separou o primogênito, que era o privilegiado, e ao segundo, que tinha a mãozinha grudada no pé do irmão, disse: esse aqui estava querendo roubar o lugar dele. Então ele é um ladrão, ele é um enganador. Eu vou chamá-lo de Jacó. O garoto nasceu estigmatizado. O pai se apega ao primogênito, a mãe se apega ao que foi destratado, ao que foi desprivilegiado. Mãe é assim, né? Mãe acolhe, tem essa natureza melhor do que a do homem. E aí você veja, um se identifica ao pai e cria características masculinas e voltadas para o pai. O outro se identifica à mãe. Eu vou mexer nesse negócio mais profundamente, tá? O outro se identifica à mãe e, naturalmente, cria características femininas. É bem provável que surja perguntas daí, eu estou disposto a conversar com você mais tarde. Mas um era caçador, o outro era familiar, um era guerreiro e o outro era cozinheiro. Ladrão, assim ele era chamado, usurpador, estelionatário. A única pessoa que protegia esse menino era a mãe. Ele cresceu sendo chamado desse jeito. Esse era Jacó. E aí ele precisou, depois de uma experiência no deserto, fugindo, quando a vida deu errado, ele precisou de uma experiência no deserto, onde Deus o revelou quem ele era para Deus. É importante isso, gente. Não interessa as experiências emocionais que você tenha vivido. Eu estou falando dos traumas. Eu estou falando das feridas. Eu estou falando daquelas coisas que você não quer lembrar. Eu estou falando daquelas coisas que te machucam, sequer mencioná-las. Não interessa quem você nasceu e viveu ouvindo dizer que você era. Não importa, não importa, não importa as experiências que constituíram a sua identificação. O que importa é que ainda no deserto e com uma pedra debaixo da cabeça, em algum momento da vida, adverso ou não, Deus vai te revelar quem você é para Deus. Foi o que aconteceu com Jacó naquele deserto. Deus disse: você já ouviu o que o teu pai pensa? Você já ouviu o que a tua mãe pensa? Você já escutou o que a tua família pensa? Você já ouviu o que a tua tribo pensa? Mas agora você vai ouvir o que eu penso de você. É isso. Deus estava resgatando, começando um processo de resgate na vida de Jacó, da identidade que foi formada nele para a verdadeira identidade. A identidade que havia sido roubada pelos traumas. A identidade que havia sido roubada pela condução da vida. A identidade que havia sido roubada pelas experiências emocionais.
e pelo estigma social e pelo estigma familiar, a fim de posicionar Jacó na identidade que ele tinha em Deus. É disso que nós vamos tratar, nós vamos fazer uma caminhada, nós vamos fazer uma vereda sobre identidade, a verdadeira. Você e eu temos muitas ciladas de Satanás ao longo da nossa formação para roubar essa identidade. Você e eu fomos furtados da identidade que fomos feitos para ter e para ser. Você e eu fomos sequestrados da nossa identidade em Cristo. Mas ele veio, aleluia, Jesus veio para resgatar a nossa identidade. Jesus veio para dizer ao homem que ele pode ter uma outra identidade. Jesus veio para dizer que você não precisa ser fruto dos seus traumas. Para dizer que você não precisa repetir a história dos seus familiares. Jesus veio para dizer a você que você não precisa ser o que a sociedade impõe que você seja. Você não precisa ser o que os seus erros disseram que você é. Jesus veio para dizer que eu e você podemos ser livres de todo roubo, de todo sequestro da identidade verdadeira. Jesus veio para dizer quem somos nele. É por isso que ele disse que aquele que quiser vir após ele, Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Eu tenho falado sobre isso, eu escutei de um irmão uma vez, que esse si mesmo, a gente pensa que significa renunciar a um monte de coisas que somos e que temos e que são nossas. Como assim renunciar a mim mesmo? Então é renunciar o que eu sou. Não. O si mesmo não é o que você é. E o si mesmo é a identidade que foi forjada em você de maneira fraudulenta pelo mundo e pelo sistema dessa sociedade. O si mesmo é o que você pensa ser. É como uma selfie. Quando você bate uma selfie, aparece a sua imagem ali e você fica imaginando que aquele ali é você. Mas você sabe que aquele ali não é você. Por exemplo, há quem faça uma selfie sorrindo, mas a alma está triste. A imagem mostra alguém feliz, mas a alma está triste. A imagem pode parecer ser a pessoa, mas não é. É o si mesmo. É um holograma de quem você é. É só uma caricatura de quem você é. É o si mesmo. Quando Jesus diz que quem quiser vir após ele deve renunciar a si mesmo, ele não está falando de você renunciar quem você é, mas renunciar quem você pensa ser. Renunciar quem o mundo disse que você é. Renunciar quem os traumas disseram que você é. Renunciar quem os pecados disseram que você é. Para ser aquele que você foi feito para ser em Cristo. Para ser aquilo que você foi feito para ser antes da fundação do mundo. A cada passo dessa caminhada de identidade, o Senhor vai te ajudar a renunciar um monte de coisas, placas coladas no teu caráter, placas coladas na sua identidade, para você entender, e é esse o clamor do nosso coração, é que nós consigamos entender quem somos em Cristo e a partir de Cristo. Aleluia. Hoje, eu vou pensar com você sobre a primeira marca da nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Antes de sermos filhos do nosso pai terreno. Antes de sermos filhos de uma mulher terrena. O ser filho de Deus é algo muito incrível. Eu queria ler para você o Evangelho de João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, ou o poder, em outra tradução,
de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Há uma possibilidade de tradução que significa aqueles que creram no nome de Jesus, receberam o poder de retornarem a serem filhos de Deus, de refiliar-se a Deus, de ter o poder, o empoderamento, né, a palavra moderna, atual agora, o empoderamento de serem, de novo, filhos de Deus. Você não é filho da Maria e do José. Você é filho de Deus. É nele que está a sua herança. É nele que está a promessa para a sua vida, para a sua existência. É nele que está o seu sentido de viver. É nele que está o embrião primário de quem você é. Pare de olhar para a história dos seus pais. Pare de olhar para as marcas familiares de sua mãe. Pare de pensar que você faz parte de um nicho familiar e você tem marcas nesse nicho familiar, qualidades e defeitos. O desafio e o milagre do Evangelho de Cristo é que a gente consiga experimentar a glória de revermos quem somos, filhos do Eterno. Uma possibilidade ilimitada. Nós somos filhos de Deus e isso é grande. E deixa eu te mostrar isso. Até Jesus, ninguém se referia a Deus como Pai. Não era uma expressão natural tratar Deus como Pai. Ele não era tratado assim. Aí Jesus vai se batizar. João o batiza. E quando ele emerge das águas, há uma pomba que desce sobre ele e uma voz se ouve do céu e a Trindade se manifesta entre os homens. E essa voz diz: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. É como se Deus quisesse dizer a Jesus e as pessoas ao redor: não, esse jovem aí não é filho do José. Ele não tem herança em José. Não, esse moço que está aí, ele não tem uma herança em Maria. Não adianta, vocês não vão encontrar nele os trejeitos de Maria e de José, as marcas de Maria e José. Vocês não vão encontrar nele o reflexo emocional de Maria e José. Olha, parem de procurar em Jesus a referência dos parentes, dos tios de Jesus. Da família de José, da família de Maria. Esse é o meu filho. A marca que vocês vão ver nele é a minha. A herança manifestada nele é a minha. As expressões emocionais dele são as minhas. E vocês vão ver nele toda a minha vontade, porque ele é o meu filho. Esse é o meu filho. O vínculo dele é comigo. A marca genética desse jovem é a minha. A minha alma tem prazer nele. Essa expressão divina, essa frase divina, ficou como um turbilhão na mente do jovem Jesus. Na mente do coração daquele moço de 30 anos. A cabeça dele ficou turbilhando, porque era muito importante ter uma conexão tão íntima com Deus, ter uma conexão tão profunda com Deus, ser alguém que não é da terra, ser alguém que está na terra, mas não é da terra, ser alguém que nasceu de uma mulher, ser alguém que cresceu num ambiente social. Você pensa que Jesus não tinha traumas? Tolice sua. Ele era como eu e você. Ele deve ter sofrido bullying. Ele deve ter sofrido perseguições. Ele foi apelidado. Alguém na sociedade o marcou de alguma maneira, ou falou dele de alguma forma. Ele também tinha coisas incrustadas no seu jeito de ser, experiências emocionais e sociais, que talvez limitassem Jesus em uma série de coisas. Mas o Espírito queria que aquela frase: esse é o meu filho amado,
fosse mais do que só uma frase ouvida, mas ela encarnasse Jesus. Por isso o Espírito Santo o leva para um forno de formação de um vaso. O Espírito Santo o leva para o deserto. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto para ser tentado. Ele vai para o deserto para viver uma experiência mística. É como se Jesus quisesse passar um ferro em cima daquela frase, cravando aquela frase, ou como se Deus quisesse cravar aquela frase no coração de Jesus. Que é que ele aprofundasse em todas as partes da sua alma e espírito, a consciência da divindade como paternidade, a consciência da herança genética, do DNA de Deus dentro de Jesus. Lá no deserto, depois de jejuar, a Bíblia diz que ele tem fome. A fragilidade humana se manifesta e Satanás se apresenta. E você se lembra qual era o diálogo que Satanás queria ter com Jesus? Você se lembra qual era a conversa que Satanás queria ter com Jesus? Era uma só. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que você é mesmo filho de Deus? Para mim, você não é. Para mim, você é filho de José. Para mim, você ainda é só um carpinteiro. Para mim, você ainda é filho de Maria. Para mim, a tua herança familiar não é muito boa, não. Vai ver a constituição da herança de Maria. Dá uma olhadinha, vai pesquisar para você ver o que você vai encontrar. Olha, a tua família não está com essa bola toda, não. Será que você é mesmo filho de Deus? E acontecem 3 etapas aqui que eu queria te chamar para pensar comigo sobre elas. Porque essa consciência dessas 3 etapas na tentação de Jesus formam o conceito de filiação em Deus. A primeira delas, vamos ler, você pode abrir comigo? Mateus. Mateus 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Queria ler os versículos... até o versículo 4 também. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, como eu falei com você. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu queria pensar com você, todo mundo sabe, todo mundo conhece o texto. Esse texto fala de 3 fases de tentação de Jesus. Eu queria olhar para cada uma delas como 3 experiências que formaram a lógica da filiação em Cristo, da filiação em Deus. Perdão. Esses 3 processos definem a nossa identidade como filhos de Deus, assim como definiram a identidade de Jesus como filho de Deus. O primeiro deles é a lógica do suprimento da vida. Por favor, pensa comigo. Jesus estava no deserto com fome, 40 dias jejuando. Na sua fome, Satanás aparece como uma possibilidade de provisão. E ele disse: se você é mesmo filho de Deus, se Deus é de verdade o teu Pai, ele pode te dar poder para transformar essas pedras em pão. Faz isso, transforma a pedra em pão e come. Você não é o filho de Deus? Deus não disse que ele é o seu pai? Se ele é seu pai, ele não quer que você passe fome. Vá lá, filho. Transforma a pedra em pão e come.
A resposta de Jesus foi: a minha provisão não vem das tuas ideias. A minha provisão não vem de você. A minha provisão, inclusive, nem vem da terra. A minha provisão vem da boca do meu Pai. A minha provisão tem uma outra origem. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do meu Pai. A primeira lógica de filiação de Jesus era a lógica do suprimento da vida. Ele foi provado na coisa mais básica, na coisa mais essencial da vida, que é a fome. A fome é primária. Para tentar saciar a fome, você não precisa de inteligência. Para tentar saciar a fome, você depende de instintos. Você veja, os animais sabem saciar a fome, buscam saciar a sua fome. O bebê mais tenra, na sua mais tenra idade, ele instintivamente procura o seio da mãe para saciar a sua fome. Talvez saciar a fome seja o instinto mais básico da existência humana. E ele foi tentado nesse processo, na mais básica necessidade humana e também na mais fundamental necessidade humana, na mais fundamental necessidade que temos. A gente precisa comer para viver. A gente precisa se alimentar para sobreviver. Satanás o diz, que se você é filho de Deus, você pode fazer desse jeito. E Jesus responde, ser filho de Deus significa ter uma outra possibilidade de provisão das minhas necessidades. Eu queria falar sobre isso. Não conseguimos marcar nossa identidade em Cristo como filhos, porque nós decidimos separar as coisas. Mesmo servos de Deus, a gente separa as coisas. Mesmo crentes, a gente separa as coisas. Em algum momento você acredita que o suprimento da sua espiritualidade vem através de encontros como esse. A gente faz os nossos encontros místicos. É o culto, é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Eu vou ouvir Deus, eu vou cuidar da minha vida espiritual. Vocês me escutam falar muito sobre isso. E a minha vida secular está lá fora, quero dizer. Amanhã, segunda-feira, eu vou levantar cedo para trabalhar, eu vou para a faculdade, e eu vou, porque lá no trabalho está o suprimento da minha necessidade financeira, do meu recurso, de outra área da minha vida. A gente tem necessidades emocionais da alma supridas em um monte de outras coisas. Efésios, Tessalonicenses, aliás, diz que Deus está disposto a salvar o homem, corpo, alma e espírito. Não, se você pensa que Deus está interessado apenas no teu espírito, você está enganado. Deus não tem interesse só no teu espírito. Deus deseja ser para você uma fonte que vai suprir você em todas as áreas da sua vida. Deus está preocupado com as suas contas. Ele está preocupado com o seu orçamento financeiro. Deus tem interesse das suas emoções. Deus está preocupado com um adolescente de 12 anos apaixonado pela primeira vez. Sim, Deus está preocupado com as circunstâncias emocionais pelas quais vivemos. Deus está preocupado com cada tristeza e com cada alegria que passa pela vida da gente. Existe um Salmo 56, versículo 8, se não me engano, que existe um cálice no céu destinado para colher as lágrimas dos filhos de Deus. Existe um livro no céu que anota cada sofrimento pelo qual passamos. Não, Deus não está interessado apenas no seu espírito. Ele está interessado no seu corpo. Ele está interessado na sua alma. Ele está interessado naquilo que te preocupa. Deus quer ser a tua provisão. Você não precisa ficar se voltando para a terra. Você não precisa focar nas coisas dessa vida. A tua verdadeira provisão está nas coisas lá do alto. A tua verdadeira provisão está em Deus. A provisão dos seus recursos financeiros está em Deus. A provisão dos seus recursos emocionais está em Deus. A provisão dos seus recursos espirituais está em Deus. Todos na mesma medida, todos absolutamente na mesma proporção. Não, você não precisa olhar para a terra pensando que na terra vai haver provisão para você. A gente vive na terra, a gente trabalha, a gente estuda, e eu não estou tentando alienar você desse mundo e dessa sociedade, não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou tentando é te dar a consciência da fonte de todas as coisas. Satanás diz, você tem fome? Resolva a tua fome aqui
E ele disse, não, a solução da minha fome está lá em cima, na boca do meu pai. Eu tenho um provedor. E é lá em cima que as coisas daqui se resolvem. É lá em cima que as coisas da terra se resolvem. É lá no céu, lá nas coisas do alto, que as coisas das emoções se resolvem. Se você é filho de Deus, o teu vínculo não está com a provisão, com a fonte das coisas nessa terra. Elas vão acontecer nessa terra porque vivemos nela. Você trabalha, como eu falei, você estuda, você vive, você tem um ambiente social nessa terra, mas a fonte não está nessa terra. A fonte está nas coisas do alto. Um filho precisa saber disso. A primeira experiência de Jesus foi que naquilo que é mais fundamental da existência, naquilo que é mais básico da existência, ele não precisava pensar na terra. Ele ainda estava conectado ao eterno, conectado ao seu Pai. A minha fome se sacia em toda a palavra que sai da boca do Pai. É nele que eu estou conectado. É nele que eu estou vinculado. Se você é filho de Deus, pare de aceitar os atalhos. Porque nem sempre Deus é rápido para prover as coisas que você de fato precisa. O que é pior é que nem sempre ele concorda com você no tempo e na forma. Eu sei que é muito difícil esperar em Deus. Eu sei que é muito difícil crer em Deus. O que Satanás apresentou para Jesus foi um atalho. Foi um jeito mais simples. Se você é filho de Deus, aqui, ó, você tem poder para isso. É tão simples e é tão rápido. Você não vai precisar ficar com fome nem mais um minuto. Transforma a pedra em pão e come. Jesus poderia ter feito isso. O Cristo que multiplicou pães e peixes. O Cristo que fez sair uma moeda de dentro de um peixe. Um Cristo que fez tantas coisas na natureza, que ordenou o vento e o mar. Sim, ele tinha poder para transformar pedra em pão. Mas não, ele não estava disposto a pegar atalhos. Ele não estava disposto a ir tão rápido assim. Ele não estava disposto a agir por si mesmo, porque um filho espera em seu pai. Quem é verdadeiramente filho, come do seu pai e não de si mesmo. Essa é a primeira marca da filiação. A primeira marca da filiação é crer na provisão do pai e não fazer do pai poder para prover do seu próprio jeito, a seu próprio modo. Compreendo que seja difícil, às vezes, esperar. Compreendo que seja difícil, às vezes, entender o modus operandi de Deus. Mas um filho persevera e espera. A segunda marca da filiação está no versículo 5 até o versículo 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece a uma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o seu Senhor, o seu Deus. A segunda lógica que constrói a identidade de filho de Deus está na diferença entre servir a Deus e servir-se de Deus. Satanás leva Jesus a um lugar alto e diz, pula daqui. Se você é filho de Deus, os anjos vão proteger você e vão guardar você. Desfruta desse poder. Desfruta do poder de ser filho de Deus. Desfruta do poder do privilégio de ser o filho de Deus, que pode fazer qualquer coisa, que pode pôr em risco a sua própria vida, porque Deus o guarda, Deus cuida dele. Desfruta, corre riscos, se exponha, porque se você é filho de Deus, nada vai te acontecer. A gente vê gente fazendo isso hoje, a gente vê gente usando a fé e a temática da teórica ousadia diante de Deus para se expor, para correr riscos, para desfrutar de coisas. A demanda aqui é a lógica da diferença entre servir a Deus e servir-se de Deus. Um filho não se serve do pai, um filho serve ao pai. Foi o que Jesus disse. Quando Satanás apresentou a ele a oportunidade de, como filho, usufruir de poderes, ele disse, você não vai tentar a Deus. Um filho não faz isso. Esse é o meu lugar, é para servir o meu pai. E não me servir dele. O lugar de um filho é
de honrar o pai. E não ficar brigando para que o pai o honre. A honra é do pai, não é do filho. Você entende isso? A encrenca é que a religiosidade também é uma expressão que pode roubar de você a filiação de Deus. Desculpa se eu te assusto com isso. Existe muita gente te fazendo em nome de Deus coisa que Deus nunca mandou fazer. E ensinando em nome de Deus coisas que Deus nunca mandou ensinar. Filho não briga por honra. Filho dá honra ao pai. Filho luta para honrar o seu pai. Um filho de verdade, que tem a identidade de filho bem constituída, não é alguém que se desfruta, que expõe o pai para poder ter privilégios. Mas, ao contrário disso, é alguém que se dá para honrar o seu pai em todas as coisas, e foi o que Jesus falou. Pouco tempo antes, a expressão de Deus a Jesus era: esse é o meu filho amado. E por que ele é o meu filho amado? Porque ele me dá prazer. Você entende isso? Ele me dá prazer. A identidade de filho é construída em nós quando a gente supera a tentação de querer ter o privilégio de filho. Você está entendendo isso? Que o Senhor te dê graça para compreender, para ser revelado. Que você rompa o limite, o desafio, a proposta maligna, satânica, de desfrutar da posição de filho, dos privilégios. Foi isso que Satanás propôs a Jesus. Pula daqui, ele vai te guardar. Corra riscos, ele está com você. Mas por que correr o risco? Por que pular daqui? Para que você se autoafirme, para que você demonstre para os outros. Ele disse: não é isso. Não é isso. A minha função não está ligada a isso. Eu sou filho dele. Eu sou filho dele. E como filho eu não vou tentá-lo. Eu não vou querer ter para mim. Eu vou querer dar a ele. Essa é a marca do filho de Deus. Qual é a tua disposição? É ter para você ou é dar a ele? Como é constituída a maior parte dos momentos em que você ora? Em que você se dá a construir o seu tempo de oração, quando você vai a Deus, no teu relacionamento com o teu Deus, como você é como filho. Você é alguém que está pulando nos cenáculos da vida, quero dizer, você está o tempo inteiro expondo a vida para que ele te livre do mal. Você está o tempo inteiro brincando com o pecado, por exemplo, porque pular do cenáculo, se expor para que ele te guarde, é estar o tempo todo, por exemplo, se expondo a pecados, porque Deus vai te perdoar. Está o tempo inteiro correndo riscos, porque Deus vai te guardar. Está o tempo inteiro fazendo exigências do milagre de Deus na sua vida, dos anjos trabalhando em teu favor, dos anjos trabalhando por você. E Jesus deixou claro que não é assim um filho. Um filho não é assim. Um filho não se serve do pai. Um filho serve ao pai. A segunda marca da filiação em Cristo é o servir no lugar de servir-se. Servir-se de Deus. Ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não estou aqui para fazê-lo me proteger. Eu estou aqui para abençoá-lo. Eu estou aqui para agradá-lo. Eu estou aqui para agradar o seu coração. Eu sou filho. Aleluia. A terceira e última marca que eu quero pensar com você está nos versículos 8 até o versículo 10. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos o serviram. A última lógica da constituição da filiação de um filho de Deus está em que a devoção possui exclusividade. A proposta de Satanás era muito interessante. Tudo que você entende que dá sentido à sua vida, eu posso te dar. Tudo que você entende que você precisa, eu posso achar um jeito de te dar. Você veja, Jesus veio para os homens. Ele veio para os reinos. Ele veio para trazer, na verdade, o reino de Deus sobre todos os homens.
E a proposta de Satanás, mais uma vez, é um atalho. Ele disse, você não precisa morrer na cruz, você não precisa passar por tudo que você sabe que vai passar, eu vou dar um atalho a você, eu vou te dar todas as coisas. Eu vou te dar todos os reinos, e de repente o reino do teu pai pode ser estabelecido. Eu só quero uma coisa de você. Eu quero que você me adore. Eu quero que você me dê devoção por um momento. Se você fizer isso, eu posso te dar tudo o que você quiser. Deixa eu dizer uma coisa a você. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com os desejos mais íntimos do seu coração. Há pessoas que insistem na temática de, por exemplo, se eu não falar, Satanás não sabe o que eu penso. Bom, eu já vi psicólogos que podem saber como você pensa sem que você precise falar muita coisa para ele. Um pouquinho de convivência com você, ele sabe a maneira como você pensa. Um bom psicólogo, um bom especialista consegue fazer o teu perfil. Ele faz o teu retrato. E ele sabe mais ou menos o que você gosta, o que você não gosta. Ele sabe com bastante perfeição. E ele sabe o seu caminho e as coisas que vão agradar você. Satanás sabe de gente muito mais do que qualquer psicólogo ou de qualquer especialista formado em qualquer universidade do mundo. Ele conhece a raça humana. E ele conhece bem você. E ainda que você não diga coisas, ele sabe como é seu perfil, e ele sabe das coisas que você deseja, e ele sabe o que pode fazer seus lábios salivarem. Ele sabe o que pode fazer seus olhos brilharem. Cuidado, ele pode te oferecer essas coisas. Se você fizer apenas o pequeno esforço de desviar a sua devoção. Ou talvez não precise desviar completamente. Você pode continuar sendo crente. Você pode continuar sendo evangélico. Você pode continuar frequentando cultos religiosos. Só precisa dividir sua devoção. Dividir a sua devoção. Satanás não pediu que Jesus traísse a Deus. Satanás não pediu que Jesus deixasse de ser Cristo. Satanás não pediu a Jesus que ele passasse para o lado dele. Ele só pediu uma adoração. Uma pequena parte da devoção de Jesus. E a resposta de Jesus a Satanás disse, eu tenho devoção exclusiva com meu Pai. Eu não tenho condição de dividir a devoção com você. Eu não tenho possibilidade de adorar você. Ainda que eu passe por coisas difíceis, e ainda que seja muito difícil conquistar o que você me dá com facilidade, eu prefiro, porque eu não posso dividir a minha devoção. A lógica da exclusividade da devoção forma a identidade de um filho de Deus. Eu sei, você não é daqueles que se curvariam para adorar Satanás. Eu sei, Satanás não. Mas talvez você divida a sua devoção com outras coisas que não possuem o nome de Satanás. Talvez você divida a sua devoção com o eu. Você quer ver? O eu é um Deus. Aquilo que você quer e que você gosta. Quantas vezes você deixou de agradar a Deus por causa do eu, do ego, de sua própria vontade? Quantas vezes os seus desejos foram tão violentamente fortes que você, sabendo que desagradaria teu pai, você cedeu e caminhou sobre eles? Não estou falando de um descuido, eu falo de atitudes premeditadas, eu falo de atitudes planejadas. Quantas vezes nós não constituímos bem a nossa identidade como filhos, a ponto de escolhermos caminhos de maneira racional, de maneira planejada, que são completamente divergentes do nosso pai. Uma outra coisa que a gente divide devoção é com poder. Quanta gente é seduzida pelo poder? Ter poder sobre pessoas, por exemplo. Quantos pastores querem ter poder, querem ser pastores para ter poder sobre pessoas? Fazem do serviço ministerial a ostentação do poder. Muita gente não entende porque em vereda a gente não pede para ser chamado de pastor. Muita gente não entende porque em nossa comunidade de fé a gente não ostenta o título de pastor. Mas me chame pelo nome, é o que a gente pede o tempo todo. Por quê? Porque nós não queremos poder ligado ao serviço. Um pastor não é alguém que busca poder. Não é alguém que domina a vida das pessoas. Não é alguém que é dono da vida das pessoas.
não é alguém que tem holofotes sobre ele, que fica famoso, que fica conhecido, que é a pessoa principal no meio da congregação, mas um pastor é um servo, um pastor é um irmão, que pode e deve ser chamado pelo nome, e o pastor é aquele que é menor do que todos. É chamado para ser menor e mais quebrantado, que serve a todos. Pastor, o melhor pastor talvez seja aquele que Jesus retratou no dia da ceia, quando ele lavou os pés dos discípulos. É aquele que tem a disposição para abdicar de si, para pensar na vida dos seus irmãos. Não é alguém que possui poder. A terceira coisa que talvez divida a devoção de Deus é o dinheiro. Muita gente não entende porque a gente fala de dinheiro na comunidade de fé. A gente fala de dinheiro na nossa caminhada. A gente chama as pessoas a entregarem dízimos e ofertas e fala dessas coisas. Alguém uma vez me disse, por que você fala de dinheiro se Deus não precisa de dinheiro? E eu respondi que é verdade que Deus não precisa do dinheiro, mas é você que precisa ofertar. É você que precisa aprender a generosidade. É você que precisa aprender a lidar com o dinheiro não como um senhor, mas como um servo. Será que o dinheiro sobre a sua vida é um servo ou ele é um senhor? Uma vez Jesus disse que o dinheiro é um Deus. Ele nos chamou de mamon. E ele disse, vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês vão agradar a um e desagradar ao outro. O dinheiro, ele é um Deus. Ele domina a vida das pessoas. Ele domina pastores gananciosos que fazem da sua prática religiosa como uma estratégia para ganharem dinheiro das pessoas, é verdade. Mas ele também domina pessoas para fugir da usurpação de líderes maldosos, também resolvem não dar nunca. Também resolvem não serem generosos, não serem liberais, não ajudarem as pessoas e não ajudarem a comunidade de fé que se diz vinculado. O dinheiro é um Deus, é um mamon. Divide também a nossa devoção. Uma outra divindade que divide a nossa devoção é o sexo. Quanta gente diz que por causa de sua sexualidade não pode servir a Deus. Você não é um ser apenas sexual. A sexualidade é parte da sua vida, mas ela não é o principal da sua vida. Ela não é o centro da sua vida e não deve ser. Muita gente faz o sexo com Deus. E muita gente deixa de andar com Deus por causa do sexo. E eu quero dizer que a gente precisa aprender a colocar o sexo no lugar dele. Sexualidade é importante, sexualidade faz parte da vida humana, mas ela não é o centro da vida. Ela não é o centro da vida. Ela não deveria ser uma discussão para seguir a Deus. Ela não deveria ser uma discussão quando a gente pensa em alguém para andar com Deus. O problema é que a nossa sociedade, nos dias de hoje, o sexo virou um Deus também. E aí, se a pessoa, a promiscuidade, o adultério e a canalização da sexualidade, de repente se torna pauta e governo da vida das pessoas. Não deveria ser. Somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Disse Jesus, eu não divido a minha devoção com você e nem com ninguém. Eu não divido a minha devoção. Minha devoção tem um único canal. Para onde está, eu pergunto a você agora, filho de Deus, onde está a sua devoção? Onde é que você canaliza a sua devoção? O que governa a sua vida? O que governa a sua vida? O eu, o ego, seus próprios desejos, o poder, o sexo, o dinheiro, a religião. Jesus termina, sai dali, e o versículo 11 acontece, eu já estou terminando. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e os serviram. O Cristo que não quis transformar a pedra em pão para comer. O Filho que não quis pular do alto de um penhasco para ser protegido pelos anjos. O Filho que não aceitou adorar só por um minuto a Satanás para ganhar todas as coisas. Esse que renunciou e que deixou de lado seus interesses, a sua fome,
a necessidade da sua existência, deixou de lado os seus privilégios, de repente agora é servido pelos anjos no meio do deserto. Eu não sei o que significa isso. Eu não sei se os anjos transformaram as tais pedras em pão. Eu não sei se de repente envolve vinho para Jesus beber e água. Eu não sei se ele foi arrebatado ao céu. Eu não sei se a simples presença dos anjos de repente supriram Jesus e deram força a Jesus. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que algo grande aconteceu. E eu sei que de repente o deserto deixou de ser deserto. Eu sei que de repente as necessidades não existiam mais. Eu sei que de repente o homem faminto era provido. O homem fragilizado foi fortalecido no meio do deserto, porque os anjos o serviram. Essa é a condição de um filho de Deus. E enquanto eu falo de não ter um atalho para saciar sua própria vontade, mas ao invés de se servir, servir ao Pai, enquanto eu falo de não correr riscos e não buscar privilégios de filho, mas buscar viver para agradar ao Pai, enquanto eu falo de não ter uma devoção dividida, mas centralizar no Pai todas as suas adorações e todo o governo da sua vida, talvez você fique pensando que isso é uma vida de sofrimento e não há ganho nenhum, mas enquanto tudo isso acontece, os anjos servem aos filhos. E é nisso que está o privilégio de ser filho. É que os anjos vão servir. Enquanto dormimos, os anjos vão servir. Enquanto vivemos, os anjos vão nos servir. Porque somos filhos do Pai e Ele gosta de cuidar dos seus filhos. Eu quero chamar você para orar comigo. Tulinho vai colocar uma canção. Enquanto essa canção acontece, eu queria chamar você a voltar à sua identidade de filho. Talvez você tenha buscado atalhos na sua vida, transformando pedras em pão em algum momento da sua história. Talvez você tentou se servir de Deus e isso gerou um conflito entre você e Deus em alguns momentos da sua vida. Talvez você permitiu que o ego, que o poder, que o dinheiro, que o sexo ou até a religião se transformassem em canais de sua devoção. Mas hoje Deus te chama a ser simplesmente filho, renunciando a essas coisas todas e permitindo a você viver o privilégio de, como filho, ser servido pelos anjos. Que o Senhor nos abençoe. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será, sou filho. Sim, eu sou.
Aleluia. 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 Glória a Deus. Escolhido, perdoado. Eu sou quem o Senhor disse. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Aleluia. Que essa palavra encontre solo fértil no nosso coração e que a gente recupere a identidade, aquela identidade que o Senhor cravou para a gente, aquela identidade que o Senhor lapidou quando fez você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.